Carlos Caldas. Él es licenciado en Teología por el Seminario Presbiteriano de Sol de Campinas y en Literatura Brasileña por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras, y tiene también una maestría en Misionología por el Centro Evangélico de Misiones y un doctorado en Ciencias de la Religión por la Universidad Metodista de Sao Paulo, y actualmente es docente en el programa de posgrado en Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Minas en Belo Horizonte. A continuación, entonces, vamos a escucharlo con la conferencia titulada Evangélicos Brasileños y la Bolsonaro, a ver si lo digo bien, Bolsonarolatría. Ahí estamos. Bienvenido, Carlos. Perfecto. Gracias, Lore. Muchas gracias. Saludos a todos los hermanos, las hermanas. Saludos al hermano Juan José Barreta, al hermano Vinuesa. Muchos puntos de contacto entre la ponencia de Vinuesa y lo que voy a hablar aquí para vosotros. Muchos puntos. Increíble. La diferencia es que en El Salvador, ustedes hablan español. E nós outros acá em Brasil falamos português. Essa é a diferença, porque o resto é o mesmo, absolutamente igual. Uma alegria muito grande, um honor muito grande estar aqui com vosotros neste fim de tarde, empezando a noite, pero, sin embargo, gostaria de, a partir desse momento, falar em português. Os evangélicos brasileiros e a bolsonarolatria. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, governou o país por 4 anos. Gobernó el Brasil por 4 años, 2019 a 2022, e tuve um apoio imenso da maioria dos evangélicos brasileiros. Eu creio que os irmãos e as irmãs sabem, o Brasil é um dos países do planeta Terra que tem uma das mais altas taxas de crescimento numérico evangélico. O crescimento numérico dos evangélicos no Brasil é astronômico, taxas astronômicas. E por evangélico, eu quero dizer aqui pentecostais clássicos, como, por exemplo, Assembleia de Deus. Quero dizer também evangélicos como batistas e presbiterianos, o grupo do qual eu faço parte, ou seja, cristãos que não se identificam como protestantes, mas preferem ser chamados de evangélicos e que têm uma teologia conservadora e que são a maioria no país. Os protestantes com uma teologia progressista, com abertura para o ecumenismo, numericamente são poucos, o número é muito pequeno, e não tem muita influência na sociedade. Mas os evangélicos, entendido de uma maneira bem ampla, bem aberta, imagine um grande guarda-chuva, um grande paraguas, e ali debaixo estão assembleianos, batistas, quadrangulares, os neopentecostais, presbiterianos, metodistas, conservadores. Estão todos debaixo desse grande guarda-chuva, deste grande paraguas. Eles têm uma teologia, então, bastante conservadora e uma microética. Microética, ou seja, uma ética preocupada apenas com o indivíduo. Uma ética preocupada apenas com a pessoa individual e que não tem preocupação com a sociedade. Então, nessa microética, é como Vinuesa nos falou agora há pouco lá em El Salvador. O crente, a creyente, né, a palavra que é muito popular aqui no Brasil, é aquele que não toma, não fuma, vota em partidos que sejam da direita política, tem que ser assim, é aquele que é contra qualquer partido de esquerda e
pega o texto de Romanos, capítulo 13, e faz uma interpretação muito superficial, né? Devemos ser sujeitos às autoridades, mas só aplica esse texto se for um governo que não seja de esquerda. Só assim. E as questões da macroética, ou seja, as questões sociais, não são consideradas. Defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, melhoria, combate às condições de pobreza, situação de pobreza, melhoria das condições de infraestrutura do país, um projeto de educação, e que seja uma educação crítica, uma educação que ajude a pensar. Essas questões não são levadas em consideração pelos evangélicos, como se isso não existisse, como se isso não fosse importante. A grande preocupação, de novo, vou fazer referência ao irmão Vinuesa, é que não haja casamento de pessoas do mesmo sexo e não haja aborto. Só está preocupado com isso, só fala nisso, e ninguém nunca fala, dentre os evangélicos, do problema da crise do aquecimento global. Ninguém fala do problema do desmatamento. Ninguém fala do problema do lixo urbano. Ninguém fala do problema da criminalidade, como combatê-la, qualidade da educação. Essas questões que são de interesse social não são abordadas. E, nesse contexto, vamos lembrar que o Brasil teve, por 13 anos, um governo de centro-esquerda, o PT, Partido dos Trabalhadores. Centro-esquerda, não é esquerda radical, nunca foi e não é. Centro-esquerda, uma esquerda moderada. Mas houve alguns problemas com alguns líderes políticos do PT, que houve algum envolvimento com corrupção, e a imprensa os apresentou como se eles fossem as piores pessoas da história, como se o PT tivesse, pela primeira vez na história do Brasil, tivesse acontecido corrupção, sendo que isso acontece no Brasil desde 1500, desde o século XVI. Mas a imprensa apresentou o PT como se fosse pela primeira vez que isso estivesse acontecendo. Com isso, criou-se um ódio muito grande ao PT, ao Lula, que é o atual presidente, pela terceira vez, e para complicar um pouco a situação, alguns setores de alguns partidos de esquerda, mais à esquerda do que o PT, mais à esquerda, defendendo aquilo que é chamado pauta identitária. São partidos identificados com aquilo que o filósofo inglês Roger Scruton chamou de nova esquerda. Esses partidos, essa nova esquerda, não se preocupam tanto com as pautas da esquerda clássica, da esquerda antiga, que são pautas de natureza socioeconômica. A nova esquerda preocupada com questão de identidade sexual, de minorias sexuais, preocupada muito mais com isso do que com as pautas tradicionais da esquerda clássica, da esquerda antiga. E isso assustou evangélicos e assustou católicos conservadores também, católicos carismáticos. Essas pessoas se assustaram e com muito medo disso. E nesse contexto que eu estou descrevendo, vai surgir a figura de Jair Bolsonaro, que vem de um lar católico, mas ele não é um católico praticante, está no seu terceiro casamento. A atual esposa, que é a terceira, ela é de uma igreja evangélica, e Bolsonaro conseguiu capitalizar em cima dessa onda anti-esquerdista, e aí todo um trabalho muito grande de espalhar, disseminar mentiras pelas redes sociais, calúnias, as chamadas fake news, muitas mentiras
espalhadas, apresentando que seria um plano dos partidos de esquerda tirar as crianças de casa, e as crianças não seriam educadas mais pelos seus pais, seriam educadas pelo Estado, as igrejas cristãs seriam fechadas. Muitas mentiras assim, e muita gente acreditou nisso. Muita gente acreditou numa chuva de mentiras divulgada de propósito, e o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, se apresentando como defensor da família, se apresentando como defensor dos direitos cristãos, pautas cristãs. No ano 2018, ele foi batizado no Rio Jordão, em Israel, por um pastor pentecostal que foi candidato a presidente da República em 2014. Esse pastor está preso atualmente por corrupção, desvio de verba. Bolsonaro foi batizado, então, no Rio Jordão, que é um ato teatral, emblemático, toda a simbologia do Rio Jordão, toda a mística que envolve a terra de Israel, que para os pentecostais é algo que fala muito alto, algo que significa muito, para os evangélicos tradicionais também. Só que ele não se filiou a nenhuma igreja evangélica. Então estava muito claro que aquele batismo foi apenas um ato teatral, uma propaganda para se apresentar para os evangélicos, e ele, então, conseguiu fazer isso muito bem, se apresentando como contra a esquerda, contra práticas, dizendo que é contra, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, e sem um projeto de Brasil, sem um projeto para a educação, sem um projeto para conter o desmatamento. Muito pelo contrário. Ele disse que não defenderia direitos dos povos tradicionais, dos povos originários, povos indígenas do Brasil, que não defenderia esses direitos. Isso ele falou antes de ser eleito. Uma pausa, porque passou aqui na rua, aqui perto, um carro de som, sem qualquer projeto, simplesmente repetindo: Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Só isso, mais nada. E infelizmente, conseguiu ser eleito e conseguiu passar a imagem dele de um representante de Deus. Muitos acreditando que ele é resposta de oração, o enviado de Deus para salvar o Brasil do comunismo. Se eu não ganhar, o Brasil vai virar comunista. As igrejas cristãs vão ser fechadas. Os pais não vão poder mais educar os seus filhos. Os traficantes de drogas vão ter total liberdade. Mentiras assim. Quase foi reeleito. Quase. Não conseguiu. Mas ainda muita gente que acredita nesse discurso. E os evangélicos, então, fechando os olhos para as contradições do discurso e da vida do Bolsonaro em relação aos princípios cristãos, ele tem um discurso violento, defende abertamente o assassinato dos seus opositores políticos, usa uma linguagem que os evangélicos tradicionalmente sempre rejeitaram, porque é uma linguagem de ofensas, xingamentos e palavras de baixo calão, uma linguagem recheada de ofensas de natureza sexual contra mulheres, ou seja, sempre ameaçando agredir jornalistas, agredir mulheres, uma linguagem defensora da violência. Mesmo assim, os evangélicos, a maioria, não tece nenhuma crítica, e quando alguém escolhe um líder político e não tece nenhuma crítica, isto é idolatria. O que é idolatria? Eu quero agora, para responder essa pergunta, eu quero citar o teólogo alemão Paul Tillich. Tillich é que vai dizer que a idolatria é absolutizar o que é relativo. Se eu pego uma figura humana, um líder religioso ou um líder político, que é humano e, portanto, falível,
E se eu absolutizo, eu estou praticando idolatria. Tillich falou do princípio protestante, que é criticar, combater toda forma de idolatria, seja política ou religiosa. Mas a maioria dos evangélicos no Brasil abandonou o princípio protestante de Tillich, porque passou a praticar a idolatria da figura de Bolsonaro, passou a entendê-lo como um enviado de Deus, quando, na verdade, ele não é, ele é um enviado dele mesmo. Só está preocupado com a sua própria glória, preocupado apenas com aquilo que é do seu interesse pessoal. E, no entanto, a maioria das pessoas evangélicas continua sem criticar, e o espírito da profecia que nós encontramos nas páginas da Bíblia é exatamente o espírito da crítica a todo e qualquer poder que se pretende absoluto. A crítica a todo e qualquer poder que quer assumir o lugar de Deus. Esta é a profecia, biblicamente falando. Então, Paul Tillich tem razão quando fala que o princípio protestante leva a criticar quando algo que é relativo é absolutizado. E é isso que os evangélicos estão fazendo no Brasil. A maioria deles abandonaram o princípio protestante e passaram a colocar um homem como se este homem fosse a própria encarnação de Jesus Cristo. Para muitos evangélicos, é mais fácil dizer que Jesus Cristo errou do que o Bolsonaro errou. E isso cria uma situação muito difícil para aqueles cristãos evangélicos ou católicos que entendem que o reino de Deus está acima de qualquer ideologia humana e que querem ser fiéis ao reino de Deus e fiéis a Jesus Cristo e não a um projeto humano de poder. A situação no Brasil nos últimos 4 anos é muito parecida com a situação da Alemanha na época de Dietrich Bonhoeffer. Muito parecida, quando a maioria dos protestantes na Alemanha, na época, entendeu que Adolf Hitler era enviado de Deus para salvar a família, para livrar o país da ameaça vermelha dos bolcheviques, né, a palavra que eles usavam na época, e eles fecharam os olhos para todos os horrores que Hitler fez. Bonhoeffer e alguns outros poucos protestaram contra isso e pagaram um preço muito caro por causa dessa situação. A situação, então, aqui no Brasil, dos últimos 4 anos, é muito parecida com a da Alemanha na época de Bonhoeffer, 75, 80 anos atrás. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito ano passado, nós veríamos no Brasil situações como a que Bonhoeffer enfrentou. Veríamos os líderes cristãos que são contra ele serem presos, eles seriam torturados, porque ele defende a tortura, defende tudo aquilo que é contra o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, estranhamente, a maioria dos evangélicos não consegue ver isso. Então, eu quero trazer aqui um terceiro conceito, que é o conceito de anticristo, que nós lemos no Novo Testamento. Um tema que aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas que eu entendo que nós precisamos resgatar esse tema. Os evangélicos brasileiros, se querem ser fiéis ao reino de Deus, precisam resgatar o tema do anticristo. Quem é o anticristo? Bom, eu quero dizer quem ele não é. Ele não é aquele que aparece e diz assim, eu sou contra Cristo. Ele não faz isso. Ele não aparece e diz que é contra Deus. Ele engana, porque ele quer parecer, ele parece com Cristo, mas na verdade não é. E eu entendo que é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Alguém que se diz cristão, alguém que diz que tem temor de Deus, alguém que diz que acredita na Bíblia, mas que vive exatamente o contrário e engana as pessoas. O espírito do anticristo é o espírito do engano, é o espírito da mentira. E é o que nós estamos vendo no Brasil exatamente
nesses últimos 4 anos em nosso país. O que faz com que seja um desafio muito grande, o desafio de levantar a voz profética, de denunciar essa situação, de mostrar que nenhum líder político é absoluto. Mostrar que nenhum líder político pode se apresentar como tendo sido enviado por Deus. O desafio da bolsonarolatria é muito grande. Bolsonaro não foi reeleito, graças a Deus que não, mas o desafio continua, é uma luta muito difícil que os cristãos do Brasil, que querem ser fiéis ao reino de Deus, ainda vão enfrentar nos próximos anos. Eu agradeço a atenção de vocês e eu entendo que eu devo encerrar por aqui para que haja um tempo de debate com o irmão Vinuesa e talvez comigo também. Mais uma vez, muitíssimas graças a todos os irmãos e as irmãs que estão conosco neste momento.